Sejam bem-vindos a mais um Papo de Megas aqui no MegaCast e hoje a gente vai bater aquele papo rápido para que possa gerar alguns insights e algumas provocações nos teus projetos, na tua vida. O MegaCast é um programa oficial da Megamate e aqui a gente tem como objetivo dividir muito conteúdo. Um dos programas é o Papo de Megas, que é esse papo mais rápido, mais objetivo. A gente tem as mega entrevistas, onde a gente convida pessoas que têm algum case, são reconhecidas no mercado, nas suas áreas, e elas vêm aqui dividir com a gente um pouco sobre essa experiência, essa visão. Também temos um canal dentro do MegaCast que se chama Conversa Afinada, onde a gente tem 3 convidados especiais, cada um deles falando sobre um assunto específico. No próximo episódio a gente vai ter o Rui Marra, que vai falar sobre a neurociência e como que nós podemos ter uma estabilidade emocional para enfrentar os nossos desafios. Mas hoje o que eu quero falar com vocês é sobre franchising. Eu tenho recebido muitas solicitações falando, Júlio, fala um pouco mais sobre franchising, os desafios, quais são os principais obstáculos tanto para um franqueado como para uma franqueadora. Fala um pouco sobre isso. O que eu fiz, pessoal? Eu resolvi pegar 3 livros que eu já estudei e consulto sempre que necessário e fiz uma curadoria. Eu peguei 10 perguntas desses livros, onde eu vou trazer a visão dos autores para que vocês possam ter aí os insights. Eu escolhi 3 livros, como eu falei. O primeiro é do Greg Nathan, que fala sobre o fator E, né? O Nathan, ele é um renomado especialista em franchise no mundo. Ele é um best-seller, ele já teve diversos livros no top 1 de diversas livrarias, de diversos estudos. E eu trouxe, então, algumas perguntas que ele formula nesse livro, no Fator E, para que a gente possa esclarecer algumas perguntas que eu recebi. O segundo livro é o Aprenda com Especialistas Franchising, né? Esse livro aqui, eu sou um dos coautores, é um livro onde foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Franchising e do Rio de Janeiro, e nesse livro a gente tem diversos temas relevantes no franchising brasileiro, com algumas soluções, algumas dicas para o desenvolvimento de projetos, e também separei algumas respostas desse livro. O terceiro é o Franchising em 101 Perguntas, do Rogério Gama, que já foi presidente da Associação Brasileira de Franchise do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, gosto muito da visão dele sobre franchising e também separei algumas perguntas desse livro para que a gente possa começar a nossa troca, ok? Então vamos começar. A dinâmica vai ser o seguinte: eu vou ler a pergunta e vou responder com base na literatura de cada um dos autores. Eu vou ler na íntegra para não ter nenhuma dúvida e transmitir a visão desse especialista para que vocês possam entender os insights e tomar as decisões necessárias, ok, pessoal? A primeira pergunta é: quais são as principais características do franqueado ao ingressar numa rede? Eu escolhi o Greg Nathan para responder a essa pergunta e eu vou ler. A experiência do franqueado, às vésperas de comprar uma franquia durante o treinamento inicial e nos primeiros meses de operação, os franqueados estão cheios de alegria. Junto com a decisão de comprar uma franquia, vem a expectativa de saber se as coisas vão funcionar e, claro, a esperança de fazer dinheiro. Sentimentos comuns durante esse período costumam incluir, e aí o Nathan, ele separa 3 características que são encontradas na maioria dos franqueados que estão ingressando no sistema de franchising. A primeira característica é nervosismo.
É normal que haja algum receio sobre se o novo negócio vai funcionar como planejado. Um franqueado descreveu esse momento como, abre aspas, Capitão Paranoia está sentado no meu ombro. Ou seja, o Nathan mostra que nervosismo, ansiedade são características que permeiam para os novos franqueados que estão ingressando numa rede. Emoção é a segunda característica. A novidade da empresa pode criar um sentimento de excitação. Franqueados podem estar cheios de adrenalina ao enfrentar os desafios inevitáveis associados a seu novo negócio. Eles são suscetíveis também a idealizar o franqueador e o valor de seu conhecimento. Ou seja, é um momento de emoção, de euforia, onde o franqueado ele tem que ir se adaptando ao modus operandi da franqueadora e é normal que ele tenha esse sentimento inicial. E o terceiro ponto, a terceira característica que o Nathan fala pra gente é o otimismo. É natural e desejável para um franqueado uma sensação de otimismo sobre o negócio futuro, já que todos estão prestes a embarcar em uma emocionante aventura de autoemprego e empreendedorismo. Eles, não têm dúvida, contaram a seus amigos e família sobre o seu novo projeto. Legal, olha só, a gente falou a primeira pergunta e demos a resposta com base nos estudos do Greg Nathan, que foi baseada nas principais características do franqueado ao ingressar numa rede, seja ela qual for. A segunda pergunta é: qual o perfil ideal para um consultor de campo? Essa pergunta eu achei sensacional, porque a consultoria de campo é o link que faz a intermediação entre o ponto de venda representado pelo franqueado e a franqueadora, que vai tomar a decisão e vai fazer com que aquele projeto, aquela solicitação do franqueado seja executada. Então a consultoria de campo, alguns chamam de consultoria de campo, outros chamam consultoria de negócio. O importante é que as franqueadoras tenham sim uma presença de comunicação no ponto de venda através dessa consultoria. E aí, quem vai responder essa pergunta são os autores do Aprenda com os Especialistas em Franchising, ok? Como perfil para a função, o consultor de campo deve ter as seguintes características, o seguinte perfil: gostar de gente, ter facilidade para relacionamento e conquista de respeito com todos os níveis do sistema da rede. Ser um bom ouvinte, ouvir muito e falar na hora certa, ser simpático e firme, ser um bom negociador, possuir visão de helicóptero, visão geral de gestão de negócios e ser um generalista mais que especialista, conhecer a fundo a operação e os processos de unidade de negócios, ser formador de opinião, ter humildade e ser sensível às necessidades daqueles a quem serve, ser estruturado e bom planejador para trabalhar com fatos, dados, números e análises, ser perspicaz para captar no ar as possibilidades de melhorias e ajudar na eficácia e rentabilidade do negócio do franqueado. Ser responsável, resiliente, prestativo, motivado, proativo e motivador, mesmo quando não tiver ninguém da franqueadora por perto. Ter consciência de que ele é um exemplo de atitude e ser um entusiasmante. Olha só, pessoal, como é importantíssima essa função de consultoria de campo. O consultor de campo, ele precisa ser quase que um super-homem para atender todos os anseios e manter a relação equilibrada. O consultor de campo, ele ganha respeito e ele é cada vez mais procurado quando ele consegue ser justo. Então, para mim, contribuindo aqui com a literatura, para mim, o consultor de campo, ele precisa ser justo e equilibrado para manter o sistema em harmonia. Terceira pergunta: será que tem o perfil para ter sucesso como franqueado? Quem vai responder é o Rogério Gama, e
a resposta está no livro dele, como eu já falei no início, e eu separei aqui um trecho para responder essa pergunta. O que eu vou fazer é devolver para você não uma, mas 11 perguntas, e aí você tira as suas conclusões. Primeira pergunta: o que motiva você a adquirir uma franquia nesse momento? A decisão de ter uma franquia foi algo planejado e faz parte do seu projeto de vida? Franquia é um investimento de longo prazo que irá demandar recursos financeiros, tempo e esforços. Você já parou para pensar nisso? Para esse projeto, você tem apoio da sua família? Sua ideia é fazer da franquia sua principal fonte de renda ou seria algo apenas para complementar sua renda atual? Numa franquia, é possível que nem tudo seja como você gostaria que fosse. Afinal, um dos pilares do franchising é o padrão dos produtos e serviços. Você se considera uma pessoa adaptável a normas e padrões? Como franqueado, você terá que lidar com clientes e provavelmente com colaboradores dos quais você dependerá para atingir seus objetivos. Como você classificaria suas habilidades para relacionar-se com clientes e fazer uma gestão de pessoas de modo a manter a equipe motivada? Pergunta número 8 que ele está devolvendo a essa pergunta para gerar reflexão. No seu ponto de vista, quais são suas principais habilidades que poderão ser úteis na operação de franquia? No seu ponto de vista, quais são as habilidades que você acha que precisaria desenvolver? Por mais que você faça uma excelente escolha de qual franquia comprar, o franchising, como outros negócios, não é imune a riscos. Eles podem até ser menores, mas existem. Você tem consciência disso? Está preparado para assumir riscos? Saber trabalhar sob pressão pode ser também uma competência desejável para quem deseja ter um negócio próprio. Como você se avalia nesse quesito? Olha que legal, hein? Deu uma abrangência e uma visão muito interessante de que franqueados precisam realmente não tomar uma decisão por impulso ao definirem, ingressarem em qualquer rede que seja. É importante que o seu ecossistema, as suas conexões, elas estejam bem alinhadas para que você inicie nessa jornada. Eu, por exemplo, numa das nossas franqueadoras, a gente tem contratos de 15, 20 anos. Ou seja, 20 anos é uma vida. Tomar essa decisão realmente precisa ter muito cuidado, planejamento e uma excelente execução de continuidade dessa sua estratégia. Vamos para outra pergunta, pergunta número 4. Quais são os principais pontos de atuação de uma franqueadora? Separei o Greg Nathan para falar sobre essa pergunta. E ele dá algumas dicas que eu vou ler para vocês. Aceite que, como franqueador, você vai receber regularmente algumas críticas e trate isso como uma parte normal do seu trabalho. Não concorra com os franqueados, nem tente provar que é melhor do que eles. Sua autoridade e controle devem vir da qualidade e clareza da sua liderança. Tire um tempo, pelo menos, e a cada 2 meses, se reúna com todos os membros da sua equipe de gestão para prestar apoio e ter oportunidade de esclarecimento. Discuta com eles como eles estão se sentindo e garanta que eles sejam claros na direção da sua organização. Tenha um processo objetivo para avaliar oportunidades de um novo produto ou serviço para que você não seja vítima de vacas sagradas. Invista em registrar as percepções dos clientes em relação à sua marca e retorne essa informação aos franqueados. Franqueador que não ouve os seus franqueados está fadado, sim, ao insucesso. E é importante que franqueadores tenham na sua gestão pessoas
capacitadas a ouvir os seus franqueados, a desenvolver encontros para que eles possam entender o planejamento da franqueadora a curto e a longo prazo. Franqueado precisa se sentir seguro. O franchise é um investimento e investir requer passar segurança para os seus investidores. Vamos adiantando aqui. A pergunta 5, eu escolhi o Aprenda com Especialistas de Franchising e a pergunta que eu recebi é a seguinte: é comum o franqueado ter desconfiança sobre o uso da verba de publicidade? Excelente pergunta. Desconfiança do franqueado quanto ao uso do fundo de publicidade é algo normal. Em geral, o fundo de publicidade é um valor obtido pela aplicação de um determinado percentual sobre vendas, compras ou faturamento. A destinação dos recursos do fundo deve estar claramente explícita na circular de oferta de franquia, conhecida como COF, e também no contrato de franquia. A melhor forma de operacionalizar a prestação de contas do fundo de publicidade é por meio de relatórios mensais, apontando os valores arrecadados, as despesas realizadas e o saldo a transportar para o mês seguinte. Essa seria uma bela forma de mostrar aos franqueados que muitas vezes os franqueadores precisam aportar recursos próprios ao fundo em face das despesas de publicidade. Pessoal, fundo de publicidade não pertence ao sistema financeiro, à organização financeira da franqueadora. Fundo de publicidade pertence aos franqueados e toda a rede. A estratégia, sim, parte da franqueadora, mas cabe os franqueados entenderem a alocação desses recursos. Eu gosto muito de fazer esse relatório anualmente e prestar conta com os meus franqueados para que eles possam ver que o dinheiro deles está sendo aplicado em prol do crescimento das operações que compõem a nossa rede. Então é importante que você, como franqueador, tenha essa forma de prestar contas, seja mensalmente, trimestralmente ou anualmente. O que você precisa fazer é fechar um ciclo de exercício para que eles possam ter ciência de como você, como franqueador, está usando essa verba. Excelente pergunta. Vamos partir para a sexta. Qual o modelo de comportamento positivo por parte do franqueador? Eu escolhi o fator E para responder a essa excelente pergunta. Como a parte superior da relação de franquia, é necessário definir um bom exemplo e modelo do tipo de comportamento que você espera de seus franqueados. Se você tratar com respeito, ouvir as suas opiniões e lidar com as diferenças de forma madura, os franqueados estarão mais propensos a seguir o exemplo. Embora você possa se sentir desgastado ou exasperado pelo comportamento passado de um franqueado, não é do interesse de ninguém mostrar isso. Você terá um excelente progresso ao chegar ao ponto em que vocês estão falando e ouvindo uns com os outros. A impaciência não resolve nada. Se tem um modelo que eu sugiro franqueadores a seguirem, é exatamente esse. É saber até que ponto você precisa ouvir, até que ponto você precisa mudar um caminho que vem sendo repetido em prol da coletividade da tua rede. Uma rede que não tem harmonia, ela está caminhando para um insucesso, está caminhando para uma estagnação. É importante que franqueadores tenham um modelo de atuação e esse modelo ele está inserido na sua cultura como empresa para que os seus franqueados possam entender e também participar desse movimento. Uma boa franqueadora é aquela que tem a união das duas partes, aliás, das três partes: franqueador, franqueado e fornecedores. A gente vai agora para a sétima pergunta e essa pergunta eu escolhi o livro Aprenda com os Especialistas de Franchising e a pergunta é o seguinte: o treinamento constante realmente é necessário dentro do franchising? Olha que legal, pessoal.
Sobre as pessoas envolvidas no treinamento, o ideal é que todos franqueados, gestores de equipe, participem do treinamento inicial, para que, como dissemos antes, possam experimentar e mais tarde reproduzir os princípios e valores da marca. Porém, uma questão surge na definição de quem deve participar, onde será realizado o treinamento e qual o custo disso. Pessoal, treinamento inicial é uma obrigatoriedade do franqueador. O franqueador, ele precisa ditar o ritmo, informando para os seus franqueados que irão treinar o local, o tempo de treinamento, se isso vai ter custo ou não. Isso precisa estar de forma transparente na circular de oferta de franquia. Não pode um franqueado assinar o contrato e não saber onde que ele vai treinar, se ele precisa mandar todo mundo da equipe, se o centro de treinamento fica fora da cidade e é ele que vai arcar com esse custo. Essas informações precisam ser transparentes. A mensagem aqui, e como disse muito bem um dos autores do livro, é que treinamento é necessário. Não só o treinamento inicial, mas também a repetição dessa metodologia. A gente está no varejo, a gente está prestando serviço, sabemos que é importante se adaptar às mudanças do comportamento do consumidor e ter treinamento, repetição é importante. Mas o mais importante quando eu falo de treinamento é a replicação da cultura. Marcas que não têm isso inserido nos seus treinamentos também estão caminhando para um insucesso, porque a cultura é onde você leva a origem da marca, a origem dos teus produtos e consegue ter a fidelidade dos seus consumidores. Vamos para a 8ª pergunta, e essa pergunta eu escolhi o livro Franchising em 101 perguntas, e a pergunta é essa: trabalho no mercado financeiro há 18 anos. Quero dar uma desaceleração, um trabalho mais tranquilo. Uma franquia seria uma boa opção? Tudo que você não irá conseguir fazer comprando uma franquia é desacelerar, pelo menos nos 2 primeiros anos. Se for um negócio de shopping, prepare-se para trabalhar de domingo a domingo. Por trabalhar, não quero dizer necessariamente estar lá. Você pode até estar em um outro lugar, mas nunca estará livre de ser acionado para resolver algum imprevisto. Se for um negócio de alimentação, além da satisfação do cliente, você terá sobre si a preocupação com a saúde dele e seu bem-estar após ingerir o alimento. Se for um negócio de serviço, aquele do tipo cuja execução passa por algum tipo de intervenção no corpo do cliente, o risco de um erro se transformar no pesadelo não é desprezível. Pessoal, franquia pode ser um investimento, mas com certeza é um lugar de trabalho. Ao se tornar um franqueado, você não pode somente achar que o poder da marca vai ter também o poder de lucratividade. A lucratividade é um conjunto de esforço entre marca e operador de loja, operador da unidade franqueada. Somente com esses 2 esforços é que a lucratividade acontece dentro do franchising. Pergunta 9, escolhi o nosso amigo Greg Nathan para falar. Pergunta é o seguinte: qual a analogia que o Greg Nathan faz de um franqueado ao entrar no sistema de franchising? Vamos lá. O Greg fala o seguinte: analogia criança-adolescente. A ideia de que franqueados passam por estágios de desenvolvimento me foi apresentada pela primeira vez no final da década de 1980 pelo professor Bob Justice, em um curso de formação do qual participei quando era gerente nacional de operações e marketing do grupo Brumby's Bakery. Bob Justice utilizava psicologia infantil para fazer um paralelo com o desenvolvimento de um franqueado. A criança, que era o franqueado, dependente do apoio de seus pais, que era o franqueador.
Inicialmente é bem comportada e compatível, mas se torna rebelde em relação aos desejos do seu pai ao migrar para a adolescência. Gostei da analogia, não só porque eu tinha formação como psicólogo, com especialização em psicologia educacional, mas também por ter sido um franqueado e com dificuldade nisso compreendi, a partir da experiência pessoal, as frustrações de empreendedores franqueados bem-sucedidos que desejam ter independência, mas não conseguem. Eu acho espetacular, mais uma vez, a visão do Nathan quando ele fala de franchising. Ingressar no sistema de franchising é um investimento, é um trabalho, como a gente já falou nesse episódio, e tem etapas de maturação. Essa primeira etapa, que é o onboarding do franqueador, precisa ser muito transparente, precisa ser muito ativo, mais ativo do que passivo perante os franqueados que estão ingressando. Esse suporte, esse apoio, essa transparência precisa ser viva e não somente estar escrita em documentos. Isso vai fazer com que as próximas fases elas sejam mais próximas, mais ricas e que o conteúdo possa gerar crescimento, tanto do ponto de venda como também da franqueadora. Pessoal, estamos chegando no final. Eu vou vir agora beber um pouquinho d'água e falar a última pergunta desse nosso papo de megas, que é esse papo rápido que vocês estão vendo, um papo esclarecedor, provocativo, verdadeiro, transparente e principalmente com muita vivência. Vamos lá, eu separei de novo o meu ídolo do franchising, que é o Greg Nathan, que vai falar sobre a última pergunta que eu separei aqui. Quais são as 3 maneiras de manter as coisas em perspectiva no franchising? Vamos lá, esse ponto é interessante demais. Ele fala que são 3 pontos. O primeiro, não leve perguntas ou comentários para o lado pessoal. Um franqueado tem todo o direito de perguntar sobre as decisões que têm impacto sobre eles. Na verdade, isso mostra que ele está pensando a respeito do negócio. Aceite as perguntas dele como legítimas. Segundo ponto, segunda maneira de manter as coisas em perspectivas no franchising. Lembre-se que quando a percepção encontra a realidade vem sempre em segundo plano. Em outras palavras, você não pode argumentar contra uma opinião. Se alguém diz que acha que seu conselho de campo não é valioso, não é uma boa ideia entrar num debate com ele sobre isso. O que você pode fazer é perguntar por que ele tem essa opinião, jogando o ônus de volta para ele e com essa resposta você ir agregando alguma coisa. O terceiro ponto que o Greg traz para a gente é sobre o cuidado com as vacas sagradas. O Greg adora esse termo e ele fala o seguinte: se você se sentir ultrajado por alguém questionar aspectos do seu sistema de franquias, é provável que você esteja com as coisas fora de perspectivas. Vacas sagradas são coisas que não podem ser questionadas e que devem ser aceitas na base da boa fé. Muitas vezes elas estão ligadas a um valor organizacional importante. No entanto, precisamos ter cuidado para não confundir valores com rituais. Valores são prioridades imutáveis, enquanto rituais são métodos adotados ao longo do tempo para expressar seus valores. Excelente! Dessa forma, você pode entender onde que o teu negócio, seja uma posição como franqueado ou uma posição com franqueador, precisa se adequar para você ter uma perspectiva, uma organização e oferecer segurança pelo franqueado, oferecer também segurança para os seus consumidores. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso Papo de Megas. Eu espero que você tenha tirado algum proveito dessas perguntas. Como eu disse, muita gente quer ingressar no franchising e me pergunta
quais são os principais desafios, as vantagens, os ônus de entrar como franqueador ou como franqueado, e resolvi dessa forma trazer 10 perguntas que me fizeram e espero que vocês tenham tirado algum insight. Esse foi mais um Papo de Megas, uma forma de levar conteúdo rápido e importante para você. E não se esqueça, toda quinta-feira episódio novo, num formato especial diretamente para você. Nos vemos por aí.